Bem, dipirona, os perigos desse remédio para dor, né, que é um antipirético importante, né? Em primeiro lugar, a dipirona é um remédio que, obviamente, ele funciona muito bem, é um dos remédios mais utilizados e mais prescritos no Brasil. Então, a gente não tem dúvida que é um remédio que funciona, né? Mas todo remédio ele tem os seus riscos, não tem jeito. É importante você entender esses riscos para justamente fazer o uso de forma correta, né? Primeiro aspecto da dipirona é a questão da alergia, porque existem pessoas que têm alergia a qualquer tipo de remédio. Não tem jeito. Tem pessoas que têm alergia para um remédio, para outro. Tem pessoas que não têm alergia, né? Mas então a dipirona, por ser um remédio muito utilizado, é um remédio que com frequência a gente vê pessoas tendo alergia a ele. Porque muita gente utiliza, né? Então por que eu estou dando tanta ênfase a isso, né? Porque como a dipirona é um remédio tão usual, muita gente tem na bolsa e às vezes a pessoa vê alguém com a dor, com a coisa, e fala, toma esse remédio, e não fala o nome do remédio. E às vezes a pessoa, né, por ingenuidade, sei lá o que, coloca, tudo bem. E às vezes, se você não informa, aquela pessoa pode ter alergia de pirona ou nunca saber que tem, não sabia antes que tinha alergia, e você deu remédio e aquela pessoa pode passar mal depois, sentar você por perto e não vai saber o que tomou. Então é muito importante você entender que qualquer remédio pode dar alergia, né? E você não sabe quem vai ter algum tipo de alergia de pirona, então se for dar o remédio, informa antes, é de pirona, você tem alergia, né? Se for algum motivo que a pessoa pediu um remédio para dor, alguma coisa, ou ela já sabe, tem uma dor de cabeça, tudo isso, né? É possível, só que informe, né? Outro aspecto muito importante da dipirona é que ele, e gera muito medo de todo mundo, ele não é aceito em alguns países, tipo Estados Unidos não tem dipirona, Europa grande parte não tem, isso assusta as pessoas, né? O que aconteceu? Existiram casos raríssimos no problema da medula óssea depois da pessoa tomar dipirona. Isso foi muito raro, isso lá atrás, né? Década de 70 mais ou menos, e a partir daí muitos países proibiram. Só que esses países têm muita coisa comercial também, interesse neles, porque eles produzem paracetamol, ibuprofeno, outros remédios com fabricação própria, e não é tão interessante para eles ter outro tipo de remédio, já que esses remédios resolvem o problema dele. Então a dipirona, usualmente você não encontra na farmácia nesse país. Ah, Júlio, então por que aqui no Brasil ela é tão vendida, é tão utilizada? Por essa coisa também comercial, um remédio simples, barato, muito utilizado, e com raríssimos efeitos colaterais, né? Só que cada país tem a sua regra. Do ponto de vista científico, não dá pra gente embasar assim com tanta consistência esses países proibirem a dipirona, como eu falei, Estados Unidos e Europa, mas isso foi coisa do passado, eles que mantiveram, não tem interesse nenhum de mudar essa regra e acaba que a gente não vê dipirona nesse país. Faz sentido científico? Não. Você não vai encontrar artigo, nada embasando isso nos últimos anos, só coisa muito antiga, tá bom? Então acho que o Brasil está super seguro sobre isso, né? Outro aspecto importante da dipirona é o seguinte, por ele funcionar bem para dor, por ele funcionar bem para baixar a temperatura, ele pode mascarar algumas doenças. Como assim, Júlia? A pessoa começa a se sentir mal, sentir uma dor, sentir uma febre, ela toma dipirona, para de ter aquilo. E na cabeça dela aquilo tá bom, mas a doença ainda tá por lá. Então a gente cansa de ver, qualquer médico deve cansar de ver pessoas com pneumonia, pessoas com doenças graves, né? E fala assim, você tem febre, que é um sintoma importante dessas doenças? Ela fala, não. Aí você começa a conversar e fala, você está tomando algum remédio? A dipirona de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas. Por isso que a febre não apareceu. Então, muitas vezes, quando você for no médico, informe que você está tomando dipirona, né? Ou o paciente não relata uma dor direito, mas ele está tomando remédio para dor. E como é que o médico vai descobrir o que o paciente tem se os sintomas estiverem tão claros, né? Não estou dizendo que não é para você tomar, mas tem que entender que isso é um sintomático. Então, ele tira o sintoma, ele não trata a doença nenhuma, ele vai tratar o sintoma. Por exemplo, quando o paciente está com virose, o médico dá, porque ele já sabe o que o paciente tem e sabe que a dipirona é importante para a temperatura não subir. Eu estou com uma dor de cabeça, eu sei que é uma enxaqueca, eu posso dar uma dipirona. Eu estou com dor nas costas, eu já sei que é um problema na coluna, eu vou dar. Mas se você, paciente, começa a tomar sem saber o que é e vai no médico, muitas vezes você vai confundir ele, tá bom? Porque os sintomas estão tão claros. Espero que tenha ajudado. A dipirona é um remédio seguro, eficaz, mas como todo remédio tem esses problemas. Esses são os mais relevantes. Um abraço.